Olá, vamos conversar um pouco sobre o conceito de latência viral à luz de novos conhecimentos e atualização de conceitos anteriores. Também vamos abordar as implicações clínicas dessa atualização. Imagine uma conversa entre uma partícula de HPV latente e outra envolvida numa infecção produtiva. Em resumo, o HPV numa infecção produtiva está mais para rockstar, enquanto numa infecção latente está mais para agente secreto. Este é o conceito clássico de latência viral apresentado por Durba em 2023 e deriva de estudos experimentais em animais, já que é muito difícil estudar infecção latente em humanos. As infecções virais crônicas geralmente requerem um reservatório de infecção para possibilitar sua persistência. Normalmente, esses reservatórios celulares de infecção podem permanecer no corpo por longos períodos sem serem detectados pelo sistema imunológico, uma condição que favorece a produção de partículas virais infecciosas à medida que essas células se dividem para gerar células filhas que continuam a se diferenciar. Os vírus que estabelecem infecções crônicas dessa forma são frequentemente controlados pelo sistema imunológico do hospedeiro, que pode regular a extensão da infecção produtiva, mas não consegue eliminar o reservatório celular de infecção, onde a expressão gênica viral é mantida em níveis muito baixos. De fato, as chamadas células latentemente infectadas apresentam padrões de transcrição do vírus associados à latência rigorosamente regulados e representam o reservatório celular do qual a infecção produtiva pode ser iniciada quando o ambiente imunológico permite. Mas podemos falar também em uma latência clínica, no qual o HPV não é detectado, mas pode estar presente um número de cópias abaixo do limiar dos testes comercialmente disponíveis. Limiar tem o objetivo de detectar apenas as infecções com maior probabilidade de estarem associadas a uma lesão precursora ou mais grave. Portanto, abaixo desse limiar, não podemos diferenciar infecção latente de ausência de infecção. Enquanto a persistência viral pode estar presente em infecções subclínicas e após resolução de lesões, não é possível afirmar precisamente que essa situação está presente. Já o termo latência clínica carrega alguma incerteza, pois depende dos limiares dos testes comercialmente disponíveis. Dessa forma, este autor nos propõe uma outra situação que melhor definiria o estado biológico em que não há sinais de infecção, mas partículas virais podem persistir nas células de reserva do epitélio cervical. Seria uma infecção sob controle imunológico. E a partir desses conceitos, ainda poderíamos falar em clareamento ou em controle imunológico persistente? Essa outra autora nos mostra o resultado da atualização do modelo de história natural da infecção pelo HPV, feita por um grupo de trabalho da Sociedade Internacional de HPV. Este é o modelo simplificado que conhecemos. Neste modelo, a infecção ocorre, pode ou não gerar uma lesão precursora, se não tratada pode chegar ao câncer, mas também pode haver regressão a partir de algum desses estados na dependência da resposta imune. Já no modelo atualizado, o estado de detecção do HPV é adicionado, mostrando que um colo infectado pode ou não ter HPV detectado. E o clareamento, se realmente acontece, pode acontecer a partir de qualquer uma dessas situações. De outra forma, podemos entender a infecção pelo HPV como ocorre em outras viroses crônicas. Nesse gráfico, os autores mostram uma possível evolução da infecção ao longo da vida da mulher e as possibilidades de detecção. A linha azul contínua representa o número de cópias virais, enquanto a linha tracejada representa o limiar de detecção de um teste clínico. Ao longo da vida da mulher, ela fará alguns testes, e esses poderão ser positivos ou negativos, na dependência do número de cópias presentes na amostra obtida. Nesse exemplo, a infecção se iniciou antes da idade de rastreamento e, portanto, não houve detecção. No início do rastreamento, se a infecção tiver passado ao estado produtivo, o teste será positivo. Se a infecção persistir, ela terá um ou mais testes positivos. A partir da resolução da infecção ou da lesão, o teste passa a ser negativo e se ela voltar a ter uma reativação, mas o teste não for feito naquele momento, o HPV continuará não detectado, podendo representar uma infecção transiente. Esse modelo também pode explicar
porque há um pico de infecção do HPV a partir dos 50 anos. Eles atribuem a novos parceiros, mas pode ser simplesmente em decorrência da senescência do sistema imune. Esses conceitos têm implicações clínicas importantes e somos questionados a todo tempo por nossos pacientes e, frequentemente, por suas parcerias, pais e mães. Temos que conhecê-los para poder informar o significado de um teste positivo e que o objetivo não é detectar uma infecção que é muito comum, mas uma infecção persistente após determinada idade, que pode representar a presença de uma lesão precursora. Junto com essas informações, devemos informar sobre o manejo clínico, sobre o fato de suas parcerias também compartilhar os mesmos tipos virais, e que novas parcerias devem motivar o uso de preservativos. Outra questão é sobre a vacinação de adultos. Existem limitadas evidências de benefício de vacinar mulheres adultas com ou sem história prévia de exposição, e essa decisão não deve ser baseada no resultado do teste DNA-HPV. Também somos questionados nessa fase de transição sobre por que o preventivo está alterado se a citologia sempre foi normal. A questão frequente é sobre as possíveis explicações para uma nova detecção depois de uma negativação ou detecção de novo tipo de HPV. Aqui estão exemplificadas 6 situações distintas que podem nos ajudar a orientar as mulheres. Primeiro, pode ter havido uma nova aquisição. Pode ter havido uma reinfecção após clareamento. Pode ter acontecido uma reativação de uma infecção latente, uma redetecção de uma infecção crônica que estava abaixo do limiar de detecção. Pode ter havido uma deposição por um coito recente, situação em que não há replicação viral, ou ainda uma autoinoculação a partir de outros sítios, como vagina, vulva ou ânus. E transcrevo aqui a recomendação número 8 de nossas diretrizes de rastreamento. O aconselhamento pré-teste é fundamental para preparar a mulher para os possíveis resultados e seus significados, evitando muito sofrimento, seja relacionado ao medo de câncer, seja na esfera conjugal ou na autoimagem. Muito obrigado.